Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Vamos, na sequência, então, estudar o tema de hoje, que é um tema muito simples. E o conteúdo do Livro dos Espíritos também é curto. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Kardec tinha, de fato, uma preocupação em entrar nos detalhes. Então, ele quis abrir um capítulo específico para esta comunicação entre encarnados desdobrados. E algumas coisas aqui, não exatamente nesse texto, mas tem coisas que ele fez que lembram até um pouco a apometria. Mas vamos nos ater às questões de hoje. 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos 2 existências simultâneas: a do corpo, que nos permite viver a vida de relação extensiva, e a da alma,
que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Então, o que Kardec imaginou? Eu tenho uma vida quando minha consciência está projetada no corpo de carne e se manifestando através dele. Tem uma outra vida quando a minha consciência está projetada no corpo astral desdobrado e se manifestando através desse corpo astral desdobrado. Ele, porém, exagerou aí. A resposta não é bem essa. Quando estamos em estado de emancipação do corpo, né, prima a vida da alma. Contudo, não são duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porque o homem não vive duplamente. E está querendo dizer que nós não temos duas vidas. O que acontece é um encadeamento. Quando a consciência se manifesta da matéria, vivemos a fase material, onde só tomamos conhecimento das coisas da matéria, a menos que tenhamos mediunidade que nos permita ir além. E quando nos desdobramos durante o sono, tomamos conhecimento do mundo invisível. Mas as vidas se encadeiam, não são vidas diferentes. Até poderia se pensar, porque, de fato, eu posso tomar decisões quando desdobrados, tão diferentes da minha maneira de pensar e decidir quando encarnado, pode até parecer uma outra vida, mas o espírito é um só. Apenas ele está se manifestando em planos diferentes. E, quando nós estamos desdobrados do corpo físico, nós temos acesso ao nosso cérebro perispiritual. Então, o nosso conhecimento se amplia, entre aspas. Isso depende do nosso grau evolutivo. Se nós já tivermos um avanço evolutivo suficiente para isso, nós vamos nos reintegrar no plano astral e vamos viver de forma algo parecida como vivíamos antes de nos encarnarmos. Mas se não temos ainda a maturidade espiritual para isso, nós vamos estar apenas desligados do corpo físico sem grandes diferenças. De qualquer forma, são fases que se encadeiam sucessivamente e não vidas distintas. Aí Kardec vai além. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Essa é uma coisa interessante, né? Até porque a viagem astral é mais barata do que a passagem de avião. Então, se eu tenho um filho morando na Inglaterra, se eu pudesse fazer isso conscientemente, eu marcava para visitá-lo todo dia, ir lá ver meu filho, conversar com ele e voltar. Só que, como o que eu faço quando fora do corpo físico não é gravado no cérebro físico, eu estou usando o meu cérebro espiritual. Então, ao voltar para o corpo físico, aquela experiência, aquela lembrança, aquela memória se perde. E se a gente não lembra, não tem graça, né? Não tem graça. Eu fui lá, visitei ele, matei saudades, dei conselhos sobre as novidades, aí eu volto e esqueço de tudo. Mas não é bem de tudo. O mundo espiritual responde que sim, nós podemos nos visitar durante o sono. E muitos que julgam nem se conhecerem costumam reunir-se e falar. Não é só um filho que está morando na Inglaterra que eu posso visitar. Eu posso visitar, inclusive, amigos de vidas passadas, estejam eles encarnados ou não. O capítulo é sobre encontro de encarnados, mas se não tiver desencarnado, eu também posso. Então, eu posso me encontrar com pessoas das quais eu não tenho conhecimento nesta vida física. Elas podem estar encarnadas lá na Inglaterra também, mas fisicamente nunca tê-la conhecido. Por algum motivo, amigos de vidas passadas ou algum evento em comum no astral, nos conhecemos, somos amigos e nos encontramos. Não há nada demais nisso. Podes ter, sem que o suspeites,
amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Aqui a minha ressalva é o quase todas as noites. Também me parece que isso depende do grau evolutivo. Depende do grau de independência que nós tenhamos conseguido. Porque muitos mal saem do seu quarto, ou mal saem do seu corpo, e ficam mesmo ali volitando, adormecidos, em sonhos que não são experiências astrais, rememorando fatos ocorridos durante o dia, sem grandes aventuras fora do corpo. Então, isso depende de cada um. Mas se eu já tenho essa autonomia, aí sim, aí de fato, né? Se a gente já tiver essa autonomia, a noite torna-se um momento produtivo, onde eu vou, aí eu posso até encadear as dores. E se eu trouxer aquele que já traz as lembranças dessas, seria o estágio ideal, onde nós passamos a viver 24 horas ao dia. E podemos programar compromissos e coisas que a gente não pôde fazer durante o dia, vamos fazer durante a noite. Fulano, eu não posso te visitar hoje aí, porque está muito longe, a passagem está cara, mas me espere quando é meia-noite, estou aí puxando tua perna. E fazemos isso. Fazemos isso com frequência relativa a cada situação. Vidal, Fale. a questão de não lembrar dos sonhos pode ter alguma relação com a necessidade do esquecimento do passado, relembrar certas coisas? Com certeza que sim. Mais à frente, eu não sei se é na minha parte, eu acho que não, ele, inclusive, faz uma ressalva. Se você não tiver um problema kármico que te impede, acho que é no item que pergunta sobre conhecimento da morte de um parente. Então, tem uma ressalva ali, nós sempre estamos, o karma está sempre presente. Se por algum motivo kármico eu não puder me lembrar de alguma coisa, o acesso a qualquer evento que possa trazer essa lembrança me é bloqueado. Então, há sempre essa questão também do merecimento, né? e da necessidade. Aí vem a questão do esquecimento. Né? E se esquecemos? O que adianta? Faria uma diferença enorme lembrar. Mas sempre sobra a intuição. Que utilidade pode ter esses encontros se os esquecemos? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. Isso aí vale muito para a conversa com os nossos mentores, que foge da ideia do encontro entre dois desencarnados, mas que está dentro da ideia da intuição. Né? Nós recebemos muita instrução, muita orientação do plano espiritual durante a noite. Quando acordamos de manhã, sobra uma vaga ideia da coisa, que a gente nem sabe bem se é nossa ou se foi plantada em nossa mente. Naqueles nossos trabalhos de quarta-feira, Paulo, eu tenho mudado muita coisa de manhã ao levantar. De manhã ao levantar, eu acordo com um outro pensamento, muda a ordem, muda o tema, ou introduzo coisas novas, muito por conta de que provavelmente eu estou recebendo de informações durante a noite e que posso chamar de intuição, do que seja, não sei, mas que acontece espontaneamente. Sementes de pensamentos? Como sementes? Sementes de pensamentos que brotam de dia. Sim,
Sim, e às vezes brotam, tem um detonador psíquico aí que brota na hora certa, né? A gente está com aquilo ali, até às vezes acorda com um sonho, depois o sonho some. Puxa, eu sonhei com o que mesmo? Era alguma coisa importante, a vida continua e de repente algo detona aquilo e a gente ou lembra ou apenas age conforme havia sido instruído. Está graças àqueles que conseguem isso, quer dizer, é uma graça aqueles que conseguem despertar essa intuição. Porque cascadura como nós somos, normalmente a gente acaba esquecendo mesmo. Olha, simples assim. Disse que numa palestra no plano físico, o ouvinte guarda 20% do que escutou. Então, eu assisto uma palestra de 2 horas, eu guardo 12 minutos de conteúdo. Isso eu escutei com o cérebro físico. Imagine uma orientação, uma conversa, uma informação recebida desdobrada, recebida no cérebro astral. É muito pouco que chega, né? Não vem nem como lembrança, vem mais dessa forma, como intuição, como uma ideia que, uma semente que foi plantada, por isso o seu Paulo usou a palavra semente, e que na hora ela germina para aqueles que já estão nesse estágio. Os mais cascas grossas, como nós, ficam meio desamparados nessa história, porque é muito difícil conseguir recuperar essas ideias se nós não tivermos desenvolvido nosso campo de sensibilidade para isso. Bom, então, essa parte aqui que eu achei mais interessante, dessas 3 primeiras perguntas, foi essa ideia de Kardec se são 2 vidas separadas ou uma vida só. Porque, de fato, se nós pensarmos na grande variação evolutiva dos que estão hoje encarnados, nós vamos encontrar pessoas, estágios ainda tão primários, que não acontece nada no astral. Isso me lembra uma passagem de André Luiz, que ele diz o seguinte, referindo-se às nossas primeiras encarnações humanas, que nós somos tão casca-grossa, quando nessas primeiras encarnações, que não conseguimos viver no astral. Desencarnou, olha em volta, o que é isso? Que mundo é esse? Entra em estado de inconsciência, de latência, até o próximo renascimento. Aí vive na matéria, desencarna, não consegue entender aquele mundo, entra em estado de consciência. Com o passar das encarnações, essa capacidade de viver no astral vai aparecendo, vai se desenvolvendo, nós começamos a ter uma vida de relação quando desencarnados. A questão da noite e do dia, do sono e do despertar, é algo parecido, como intervalos entre as reencarnações. Então, se a gente ainda tem uma vida muito material, onde está o nosso coração, não está o nosso tesouro, se o nosso tesouro está aqui na matéria mesmo, a gente pode até desdobrar, mas vai continuar preocupado com as coisas da matéria. Vai continuar vivendo a vida da matéria desdobrado do corpo e não aproveitando as oportunidades que o desdobramento fornece para viver a vida do espírito. E, às vezes, até existem causas para isso. Quer dizer, existem até algumas razões para isso. E eu me lembro de um caso, acho que é em Sexo e Destino, de André Luiz, de um casal onde a mulher tinha sido uma freira em vida passada. Ela trouxe para essa encarnação um senso de pudor muito forte. E ela rejeitava o contato sexual. E o marido, típico romano, nobre romano em vida passada, onde os valores morais eram muito fortes, ele aguentava o tranco quando encarnado e aceitava viver em estado de continência. Quando desdobrada a noite, aí ele perdia os freios e caía na gandaia. Caía na gandaia e ia se encontrar com encarnados, desencarnados, desdobrados ou não, em antros de sexo, para poder atender uma
um apelo físico que era forte nele ainda, mas que o senso moral dele impedia que ele satisfizesse durante o sono acordado. Então, desdobramos, vamos procurar aquilo que prende o nosso coração. E não aquilo que a gente necessariamente pensa que vai fazer quando está acordado. Então, não adianta programar, não. Bom, a minha filha está lá na Inglaterra, eu não vejo ela há muito tempo, eu vou me programar aqui, eu fecho meus olhos, eu faço uma meditação, eu vou me desdobrar para a Inglaterra, vamos desdobrar para a Inglaterra, vamos desdobrar para a Inglaterra. Aí eu sonho, adormeço, desdobro, mas do outro lado, meu coração está em outro lugar, eu vou para outro lugar. Se o meu coração estiver no prostíbulo, eu vou para o prostíbulo e deixo a filha lá na Inglaterra. Então, tudo depende de nós. Não dá salto. Não é porque nós desencarnamos ou desdobramos que nós nos santificamos. Em essência, a nossa essência, ao contrário, a nossa essência aflora mais forte. Nesse exemplo que eu dei de André Luiz, os valores morais dele como encarnado continham algumas atitudes. Mas quando ele se desdobrava, esses três sumiam. E aí a essência dele aparecia, as necessidades reais para o espírito se fortaleciam em relação a qualquer outra intenção. Então, não são duas vidas, mas a vida desdobrada é sempre mais intensa, porém vai depender da nossa essência. E se a essência é a mesma, em princípio, não vai dar tanta diferença assim. Eu acho que está na hora, né, Sérgio? O Vidal, Oi. gente, tem uma passagem de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, ele fala aos que dormem. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E eles estão dormindo no plano espiritual. E a gente fica imaginando aqueles que não conhecem a vida espiritual, não conhecem o estado de desencarnado, de desdobrado, e desencarnam e ficam esperando a segunda vinda do Senhor, para que possam ressuscitar. São muitos que estão no plano espiritual nessa condição de crença, sem conhecimento nenhum. Tem um caso pior ainda, né? Esses acreditam nisso e ficam lá dormindo, esperando. E aqueles que acreditam que não tem nada? São piores ainda. Esses entram em inconsciência mesmo, porque para eles não esperam nada. Então, os ateus, né, que não acreditam que haja um Deus maior, que não acreditam absolutamente em nada do que pregam as religiões, também passam por essa situação de forma até mais intensa. Entram em dormência. Entram em dormência. A cada um conforme os seus merecimentos. Mas eu não estou muito bem com o controle do tempo, mas eu não sei se eu ainda tenho tempo, senão o Sérgio pode entrar, porque acabaram as perguntas, foram curtinhas. Vamos lá, então. Eu vou ficar projetando aqui para você, Sérgio, quer? Por favor. Embora eu... Primeiro, boa noite a todos mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui nesse sábado, dividindo com vocês o estudo do Livro dos Espíritos. Vou pedir aquela licença a vocês, que a minha publicação ela é diferente um pouco, né, em certas palavras daquilo que vai ser projetado, mas projetar as questões é um aspecto interessante, importante de ser feito, né? São pequenas mudanças, né, em palavras, mas que não mudam o conteúdo geral. Então, eu vou tratar das questões 416, 17 e 18, que vão esgotar essa segunda parte do capítulo. Mas eu vou começar contando 4 histórias, 4 pequenas histórias, que vão facilitar o entendimento geral das respostas que são dadas pelos amigos espirituais. Primeiro eu vou ler aqui, são trechinhos muito pequenos, mas que são de importância muito grande. Missionários da Luz,
capítulo 9, começa da seguinte maneira: era considerável o número de amigos encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico, através do sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumia a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Então, era considerável o número de amigos encarnados. Então, já podemos, a partir deste pequeno relato de André, começando, perceber que nós, através do sono, do desdobramento na hora do sono, nós vamos, então, e podemos ir aos locais correlacionados com nossos pensamentos e nossas vibrações. No caso, esse número de amigos encarnados estava presente, esse número estava presente a esta reunião aqui. Em outro trecho desse livro, eu até tinha esquecido disso, agora estou me lembrando, em outro trecho desse livro, os amigos espirituais vão procurar um encarnado que deveria estar participando de um grupo de estudos e não foi. E aí, eles vão procurar saber aquilo que está acontecendo com o nosso irmão. Então, já havia uma programação, ele deveria ir e não foi. Acerca disso, permeando aqui com relação ao Missionários da Luz, que eu ainda vou ler mais um trechinho, eu me lembro de uma história do Robson Pinheiro, em que os amigos de um grupo de trabalho no plano espiritual estavam já atrasados porque o médium Raul ele tinha ficado mais tempo vendo televisão e havia dormido um pouco mais tarde, e quando o Raul desdobra e chega ao grupo e percebe que tinha se atrasado, ele pede desculpas, porque ele se atrasou, estava lá no plano físico e, tocado pelas questões da matéria, né, mesmo com a intuição, talvez, de que devesse ir dormir, Raul se deixou levar pelo interesse do filme, do que estava vendo, e ficou lá assistindo a programação e não chegou na hora precisa no relato de Robson Pinheiro. Uma outra parte no livro também, Missionários da Luz, no seu capítulo 11, Intercessão, vem o seguinte: certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne. Então, Alexandre, mentor de André, né, nesse momento instrutor, né, orientador de André, ele é procurado por duas senhoras encarnadas, presas aos veículos de carne, que o procuravam o instrutor, temporariamente desligadas do corpo por influência do sono, assunto que nós estamos tratando aqui. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, trata-se da dona Etelvina, pelas expressões de luz de que se via rodeada, ou seja, a aura, a sua emanação de luz, de energia, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre. Então, olha, um reencontro no plano espiritual de alguém encarnado, estimado e amigo de Alexandre. Não se relata aqui se
esse carinho, esse afeto, ele é proveniente de outras encarnações ou até mesmo desses trabalhos em desdobramento em que faz-se a possibilidade da amizade. Então, repetindo, a mais velha, evidentemente, espírito mais elevado pelas expressões de luz que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, e aí vem a esclarecimento, né, da luz, da energia que se emana, de como se sabe lá no plano espiritual, dos espíritos e tal, de um e outro, como estão, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Era a dona Esther que vinha falar a questão do marido, que aparentemente tinha sido assaltado e morto, né, nesse assalto, e que é a razão desse capítulo 11, intercessão. Então, duas senhoras encarnadas encontram-se com Alexandre no plano espiritual. Aí tem dois aspectos interessantes. Primeiro, elas se encontraram, porque as duas senhoras não moravam juntas. Dona Esther era amiga de Etelvina. Agora, o drama de Esther e a vibração de Etelvina, espírito já mais esclarecido, no objetivo e no afã de ajudar, fazem um encontro delas pós-sono, para que ambas possam ir até Alexandre. Então, nós temos aí alguns esclarecimentos que já são dados no livro Missionários da Luz. Entenderam? Elas, cada uma na sua casa, tem um encontro, já desdobradas do sono, se encontram e vão, sugestionado exatamente pela dona Etelvina, que é amiga do Alexandre, vão até o Alexandre. E o Alexandre estava fazendo uma dissertação consagrada a companheiros terrenos, ou seja, era um encontro de esclarecimento, de aprendizado para companheiros terrenos. E eu quero contar aqui um último caso, que é o seguinte. Real, aconteceu, eu presenciei, lá na Ramatiz. Divaldo Franco vai fazer a palestra lá na Ramatiz e o 176 lotado, esperando, né? Já 1 hora antes, já tudo lotado, todos nós lá sentados, eu sentado, chega uma senhora, ela vai entrando e, neste momento, a dona Ângela, que vocês conhecem, do trabalho aí da Ramatiz, aí de quarta-feira, que está trabalhando junto a vocês, a dona Ângela se levanta. E essa senhora que chega, olha para ela e diz assim: meu Deus do céu, você existe mesmo, você está encarnada. E aí, é claro, foi se perguntar obviamente eu até perguntei, ela disse: eu trabalho com ela no plano espiritual. Eu não sabia que ela era da Ramatiz e nem que era encarnada. Eu vi e ouvi isso. E a própria dona Ângela está aí para contar essa história. Interessante, né? Bom, dito isso, já está tudo abrangido das questões 416, 17 e 18. Questão 416, o homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às suas paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja,
mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Ora, se eu desencarno, eu vou pelo antônimo, vou fazer igual Sócrates. Se eu desencarno e eu, então, no meu afã, como a história do Vidal, eu corro para resolver as minhas questões do campo da sexualidade, eu também, se eu desencarno, não, se eu adormeço, e eu faço isso, eu posso também muito bem, como dona Etelvina, procurar a dona Esther para levá-la até o plano espiritual para resolver a questão dela. Depende do que o espírito emana, depende do pensamento e da evolução do espírito. Pouco tem a ver. Eu posso estar preocupado no plano físico com determinada coisa, mas no plano espiritual aquilo não ter tanto valor para se fazer uma coisa dessa. Mas numa questão em que o espírito elevado está envolvido, da mesma forma que eu posso ir para uma baixa vibração, eu também posso ir para uma alta vibração de apoio e ajuda ao outro. E é isso que diz. Mas o fato de haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça, mas ele pode fazer. Questão 417. Certo número de espíritos encarnados podem, então, se reunir e formar uma assembleia? Nós vimos aqui nos relatos do André várias assembleias. Assembleia mista, num deles. Desencarnados e encarnados. Uma assembleia só para encarnados, feita agora na última leitura que eu trouxe. Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade antigos ou novos reúnem, assim, frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrar. Mas uma assembleia, ela não é só por laços de amizade, tão somente por laços de amizade, é também pelo anseio do aprendizado, da evolução, que vai transformar em laços de amizade. Porque quanto mais evoluído o espírito, mais, eu vou usar aqui, vai parecer um pleonasmo, mas é um uso da palavra de duas maneiras. Quanto mais evoluído o espírito, mais o espírito de amizade, de coleguismo, de intercessão, ele vai existir, porque é o mesmo desejo. Ficamos todos muito alegres, felizes, quando vamos, por exemplo, a um seminário da Ramatiz e conversamos com uma pessoa que está ali ao lado, que a gente nem conhece, mas que olha para a gente e diz: essa palestra foi excelente, não foi? Maravilhosa, e você começa a conversar, e conversa, e daqui a pouco tem afinidades e tudo, e saem ali duas pessoas com uma predisposição de uma amizade. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos, ao acordar, uma intuição de ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Então, por ocasião de quando eu falei do sonho, eu trouxe aqui vários sonhos, a partir até dos sonhos bíblicos, a partir do sonho de Caculeda, o grande físico que viu a fórmula do benzeno e tudo mais, e contei aquele aspecto relativo ao livro Aconteceu na Casa Espírita. Nós vamos trazer resquícios daquilo que aconteceu no plano espiritual, nos sonhos, naquilo que for necessário, mesmo porque o funcionamento, e aí vamos falar de neurociência, o funcionamento do cérebro, ele, em determinadas ocasiões, ele já é, e como há a perfeição divina, ele é impeditivo de determinadas retenções de memória. Por isso que, na psicologia junguiana, tão amada por Joana de Ângeles, né, muita gente diz assim, Joana é junguiana. Eu diria que Jung foi inspiradíssimo por Joana, que foi uma das mentoras dele. Eu diria que Jung é joanense, e não Joana junguiana. Então, o pensamento é de que, por exemplo, só uma informação, o que a gente pensa que foi um pesadelo, na verdade, é um grito do inconsciente chamando a atenção para alguma coisa. Só um acréscimo naquilo tudo que eu trouxe a respeito de sonhos, que é uma das ferramentas fundamentais da psicologia junguiana e também muito utilizada na psicanálise no começo,
no meio, hoje já menos, mas também utilizado no sonho, pensamentos diferentes, interpretações diferentes, né? A realização de um desejo, o outro com uma ideia que de telos, ou seja, tem um objetivo definido, uma mensagem definida, mas tudo vai ao encontro do pensamento espírita, de que há um sentido que os próprios judeus diziam sempre, e dizem, né? Está lá escrito, um sonho não interpretado é uma carta não lida. E aí a gente vai abarcar nesse conjunto essas idas, por exemplo, às assembleias, aos aprendizados, às conversas, como foi aquela do diretor ou do presidente do Centro Espírita, não aconteceu na Casa Espírita. A última questão, 418. Pois não, Paulo? Ô Sérgio, uma pergunta para te fazer. O que seria um bom guia para interpretar sonhos, na tua opinião, dentro da psicanálise, da psicologia? Olha só, a interpretação dos sonhos dentro tanto da psicanálise como da psicologia junguiana, ela parte, e qualquer interpretação dos sonhos, ela parte de um princípio fundamental, que é o seguinte: o sonho é do sonhador. O sonho é do sonhador. Então, veja só, a linguagem, aí nós vamos entrar num outro caminho, né? Vou falar rapidamente, porque não quero deixar o pessoal aí com sono. A linguagem do inconsciente é uma linguagem imaginal, é uma linguagem de símbolos. A linguagem do inconsciente é uma linguagem imaginal, é de símbolos. Você simbolizou primeiro antes de escrever ou de transformar até em palavras. Tanto que o médium ostensivo de incorporação, ele capta aquele sentimento, aquela vibração, aquela energia que ele vai transformar em palavras. Ramatiz traz, por exemplo, e dá o exemplo de 3 mensagens trazidas por um determinado espírito, e que ele diz, olha, um arquiteto como um incorporador, um sujeito mais simples como incorporador, e um outro sujeito lá como incorporador, um poeta, por exemplo. Eu não me lembro claramente exatamente como ficou mais exatamente a imagem. Então, aquele poeta, eles eram uma casa assim, com luzes e tudo mais. O outro mais simples vai traduzir aquilo com o linguajar dele. Por isso que muitas vezes a gente deve tomar muito cuidado antes de criticar, porque muitas vezes o médium incorporador tem o mesmo vocabulário para entidades, porque aquele é o vocabulário que ele possui, aquela extensão de vocábulos que ele tem. O importante é a gente ouvir, e perceber e sentir a emoção e a veracidade das coisas que estão sendo ditas. Então, vícios de linguagem podem acontecer numa incorporação sem qualquer problema, porque aquele é o arsenal que ele possui. Então, eu falei sobre a questão do sonho do sonhador pelo seguinte, e eu dou esse exemplo lá para os meus pacientes quando eu lido muito com sonhos, e é uma ferramenta que eu uso muito. Eu vou dar um exemplo para vocês de um sonho. O sujeito está numa dúvida danada se ele sai do emprego ou ele vai para outro, se sai do emprego e vai para outro, ou se ele permanece no emprego dele. Então, ele, nesse afã, nessa coisa toda, e há o incentivo do próprio trabalho terapêutico para o sonho, ele traz o seguinte sonho. Eu vinha caminhando por uma estrada, é um sonho bem simples para poder explicar. Eu vinha caminhando por uma estrada e chego numa encruzilhada. De um lado tem uma casa antiga e do outro tem uma casa novinha. E numa desses 2 caminhos que se abrem na encruzilhada, existe uma cobra coral num canto. E aí ele pensa, porque ele também está ali na análise, o terapeuta está ouvindo, está entendendo, já tem a sua ideia, mas vai esperar, e ele diz, será que isso tem a ver com a minha escolha do meu emprego?
E aí, se nós formos muito assodados e acharmos que tem dicionário de sonho ou qualquer coisa, nós vamos chegar e dizer para ele, olha, vai pelo caminho que não tem lá a cobra. E se ele disser para você que ele é da Umbanda e o caboclo dele é o caboclo cobra coral? Mudou todo o sentido interpretativo do sonho, porque o sonho é do sonhador. As associações são feitas pelo sujeito. Então, Paulinho, é claro que é necessário alguém com a capacidade interpretativa, de estudos e etc. e tal. Mas é importante a associação, a capacidade associativa, imaginativa, simbólica do sonhador. Agora, é muito difícil a gente interpretar sonhos nossos. Por quê? Eu sonho que eu estava andando pela rua e caiu um piano na minha cabeça. Aí eu digo assim, nossa, é capaz de eu ganhar de presente um piano. Eu não vou caminhar pela tragédia. Ou eu posso dizer, poxa, um piano na minha cabeça, será que vou me dar de presente alguma coisa relativa à música? Ou eu vou ganhar a entrada do show que eu quero? Eu não vou interpretar, vou sempre fazer um viés, eu vou contaminar a minha interpretação, via de regra, com essa questão, entendeu? Então, é claro que a presença de um terceiro, de um segundo, aliás, é muito importante, que é o terapeuta ali ao lado, fazendo as associações e tudo. E há também uma possibilidade que se chama amplificação, que é o seguinte, os sonhos, eles se repetem, as suas temáticas se repetem desde sempre, como tudo, né? Por isso que Shakespeare ainda é, e sempre será, atual, as tragédias gregas, porque as nossas vivências, as nossas histórias, elas são repetitivas. Então, um sujeito que tenha uma capacidade de poder ajudar o outro na ampliação, amplificação, ou seja, fazer associações com, por exemplo, com as parábolas do Senhor Jesus, com os mitos gregos, ele pode trazer alguma coisa para um sujeito que sonhou, por exemplo, que estava esperando e que a grande força dele foi ficar esperando até o último momento. Isso é trabalhadores de última hora. Pode ser feita uma associação para dizer que a perseverança é fundamental e tudo. Deu para explicar, Paulo? Deu, obrigado. Tem pessoas que falam assim, nós vivemos durante várias vidas mudando muito de corpo, porque os padrões de comportamento são os mesmos. A palavra... exatamente. São as questões que nós trazemos desde sempre, que são as questões arquetípicas, né? Essa é o sentido dessa marca primordial, inicial, questões arquetípicas, sabe? A mesma, por exemplo, o mesmo drama Jasão e Medeia, tão trágico das crianças que morrem, ele pode ocorrer em Belo Horizonte amanhã, né? Eu estou falando em Belo Horizonte porque houve outro dia isso, com uma mulher que, por exemplo, tem um filho e joga ele fora porque foi abandonada pelo namorado. Isso é Jasão e Medeia ali, claramente, né? Tanto que o Chico Buarque fez uma peça junto com o Rui Guerra chamada Gota d'Água. Não, Paulo Pontes e Chico Buarque é Jasão e Medeia nos tempos, né, modernos. E a última questão é, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? E a resposta é, como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está, se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo. Então, veja só, é por isso que a questão 399 é fundamental para o campo de quem trabalha como um dos instrumentos a regressão. Porque se você deixar ao mundo espiritual e aos mentores espirituais que possa ser mostrado ao sujeito aquilo que é permitido mostrar, você não está infringindo nenhuma regra do esquecimento. Você está sendo generoso e caridoso no momento
quer dizer, o mundo espiritual está sendo, como sempre, generoso e caridoso no momento de apoio àquele sujeito, que pelas suas vias chegou àquela necessidade psíquica de obter um apoio. Então, nada vai ser mudado. Se não é para não saber, não se saberá. Terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter da sua morte, caso isso lhe seja permitido. É o pressentimento, é a intuição, é aquela história, por exemplo, de que o presidente do centro recebeu uma intuição que ele não entendeu bem, uma imagem, lembre-se, a linguagem do inconsciente é imagética. O inconsciente se estrutura como uma linguagem, falava o Lacan, mas a linguagem é imagética, é imagem, é imagem. São energias. O médium ele pode ouvir até da entidade, mas aquele que incorpora, vocês são incorporadores, o sujeito que incorpora, ele incorpora a entidade nos seus pensamentos, na sua raiva, na sua mágoa, na sua tradução. Isso não quer dizer que o palavrão que aflora dentro de você, mas que você aprendeu na ramatiza a se conter, seja o mesmo que ele vai dizer, mesmo porque na língua dele pode ser que nem tenha aquela expressão, mas é aquele sentimento e o que ela quer significar. Ô, Sérgio, o incorporador é um intérprete dos pensamentos dos desencarnados. Sim, mas você não pensa palavras, você tem pensamentos. A palavra é uma evolução. Isso aí é básico na neurologia. Você tem sentimentos, pensamentos, emoções que lhe afloram e que você precisa externar. O mudo, por exemplo, vai externar através de uma série de símbolos que ele vai fazer com gestos. Você precisa expor, externar, fazer-se conhecer e saber aquilo que você traz dentro de si. Amigos, muito obrigado mais uma vez. Estou aí à disposição, com certeza, tomo a liberdade, junto com o Vidal, de qualquer esclarecimento a mais, se souber. Sérgio, parece que você fechou com chave de ouro, hein? Ninguém tem dúvida. Você encerra para a gente, então, por favor? Graças a Deus, amigos espirituais, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, e todas as manifestações de Maria, São José Carpinteiro, mestre Ramatiz, querido amigo, divisor de águas de todos nós, nossos queridos mentores espirituais e nossa família espiritual. Mais uma vez, agradecemos do fundo do coração termos podido, em tempos tão difíceis, tão divididos, estarmos aqui reunidos para estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus e os ensinamentos trazidos pelos amigos espirituais através do Livro dos Espíritos. Que no sábado que vem nós possamos todos estarmos aqui, com saúde física e mental, para mais um encontro. Graças a Deus.